Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Nosso programa de segunda-feira, que às vezes eu faço durante o pregão, às vezes no fechamento do pregão e às vezes quase no pregão dia seguinte, né? Hoje é dia 21 de janeiro de 2019. Só para esclarecer, pessoal, meu aniversário não será em 2019, ele já foi, agora só em 2020, se assim Deus quiser. Eu completei 30 e poucos anos e alguns anos no dia 13 de janeiro de 2019. Na verdade, completei 40 anos, sou de 79. Então agradeço os vários parabéns em dias diferentes, mas meu cumpleaños, como se diz nos países que falam espanhol, já ocorreu em 2019. Eu, para variar, estava na minha famosa obra na Reforma de Maresias. Para cá me desloquei e fui trabalhando no caminho, fui parando. A gente está fazendo o projeto para tentar lançar um treinamento, talvez em março desse ano, uma imersão. E eu fui parando em algumas obras, vocês sabem que eu trabalho no mercado imobiliário também. E cheguei, fui com meu filho resolver um negócio com ele e vim aqui gravar, sempre com muito boa vontade e profissionalismo. Na verdade, um dos melhores momentos do meu dia está sendo aqui a gravação que eu faço com muita seriedade. Queria ter gravado antes, poderia tê-lo feito, mas a qualidade de som e imagem não sai igual, ok? Convido para que vocês deixem o like, assinem aí o canal, se inscrevam, né? E sigam aí o nosso trabalho, falem para os amigos, parentes. E se quiserem ter contato comigo de manhã, tem o cenário, esse daí foi no horário certinho hoje, assim como os relatórios do meu grupo. E aí você consegue ver ali um estudo do Ibovespa, eu falo um pouco do mercado internacional, mais ou menos no horário da abertura da bolsa, geralmente um pouquinho antes. Caros, hoje nós tivemos feriado Martin Luther King, ou antes que me corrijam, Luther King, as duas pronúncias são admissíveis, né? Luther King ou Luther King também. Luther seria mais adequado para os países que seguem o inglês britânico. Então os futuros se movimentaram um pouco, mas você vê que aqui no Yahoo Finance nem tem movimentação, né? Porque foi irrisória, ficaram praticamente laterais. Então vamos... Então a gente não vai nem estudar as bolsas americanas hoje, no caso dos bitcoins. Bitcoin Cash, Ethereums, Litecoins, tivemos uma movimentação bastante tímida. Então vamos aos gráficos aí para a gente ver o que eles nos reservam, ok? Quase acertei o placar da copinha Corinthians e Grêmio. Eu falei 2-0, foi 2-1 e eu continuo, eu digo que vai ser Corinthians e Guarani já há algum tempo, né? Os 3 melhores times da copinha são Corinthians, Guarani e era o Red Bull. Red Bull, Corinthians tirou. Os 2 melhores vão fazer a final, na minha opinião, Corinthians e Guarani, e aí vai ser uma briga boa. Eu não digo aqui que o Corinthians vai ganhar fácil, não, porque o Guarani tem um ótimo time. Caros, falando um pouquinho aqui do EWZ, né? Vocês viram que semana passada ele fechou com um leve sinal de topo, e é esse sinal que me faz crer que nós teremos alguma correção aqui no Brasil. Inclusive, hoje foi um pregão de correção. Lembra que eu falei da correção no intraday? Semana passada, que era mais provável que ela ocorresse no intraday, até alertei o meu grupo. Então esse sinalzinho do EWZ acho que traz correção terça e quarta aqui no Brasil, além da correção de hoje. Hoje foi uma correção, nós veremos. Então vamos falar do petróleo um pouco. Crude Oil WTI, que é o petróleo negociado na NYMEX, né? Nós temos aqui o candle de ontem, pequeno candle, e nós temos o candle de hoje. O que está acontecendo, pessoal, é algo fidedigno, né? Se você olhar isso aqui como uma simetria, né, ela está sendo espelhada razoavelmente desse lado, e é isso, né? Eu acho que vale eu destacar aqui a vocês que acima da máxima do dia 11 de janeiro, que foi 53,29, nós temos um pivô de alta, né? E aquela velha história, eu tenho algumas máximas na minha metodologia, na minha filosofia operacional. E eu volto a dizer,
É mais importante que vocês aprendam as técnicas que eu passo aqui aos poucos. É claro que eu não passo tudo, eu passo tudo mesmo na imersão, né? Mas eu passo muita coisa de valor aqui. E imagine que o pessoal aprende na imersão. Então, as operações das imersões são legais também. Nós ganhamos 8.900 pontos na de setembro, ganhamos 8.640 na de dezembro, arrebentamos nas duas carteiras. A performance de setembro tinha sido a melhor de todos os tempos, somando carteira e índice. A de dezembro foi melhor que a de setembro ainda. Nem eu acreditava que daria. Até pela época do ano, né, mais complexa de operar. Mas o mais importante não são esses resultados, é o aprendizado. Que aí você aprende como foi feito, né? O que fazer, como fazer. Então, aí você fala, pô, professor, mas tudo bem, eu sou um investidor intermediário avançado, tudo bem, mas se eu sou intermediário ou iniciante, é por isso que tem o grupo. Você pode, mediante condições, permanecer no grupo até que você esteja pronto para voar sozinho. Então, uma simetria, né? E onde que é a máxima da metodologia que é importante aqui? Tem o candle amplo e a correção na parte alta dele, né? Então, isso faz com que a gente entenda que a alta vai continuar. No caso do Brent, que é negociado em Londres, né, na ICE, onde uma quantidade considerável de alunos meus, ex-alunos não existe, de alunos meus operam, a gente vê aqui o desenho da simetria também. O pivô de alta ele foi acionado também na máxima do dia 11, assim que ela foi rompida a 62,26. E é isso, correção na parte alta do Marubozu que nós tivemos no dia 18. Ok? Falando de criptomoedas, Bitcoin aqui na tela. Eu dizia para vocês na semana passada que enquanto vos falo, eu tomo um Gatorade aqui que tinha aqui no estúdio sabor maracujá. Gatorade é minha bebida predileta, uma vez que há 8 anos não consumo álcool, mas já bebi muito e bebia bem, viu? Principalmente vodka, Grey Goose era a minha predileta. Velhos tempos. Velhos tempos de Expo Money, principalmente. E Expo Money não é Infomoney, não, é Expo Money mesmo. Então o Bitcoin, ele tem um ponto aqui que é o 3570. Eu acho que é um ponto-chave. Veja que nesse dia, no dia 20, ele testou, dia 21 e agora 22, que já temos as cotações de amanhã, né? É uma situação realmente complexa, porque, tecnicamente, pessoal, eu tracei a CLTA com vocês na sexta, eu não acho, por exemplo, que faz sentido ficar comprado abaixo da CLTA. Então, quando você vê uma criptomoeda assim, você fica tentado a comprar porque ela está num suporte. Só que é aquela história, é complicado operar contra barra grande com perda de LTA. Então teve a paulada e 2 candles de indefinição na parte baixa, a tendência é que a queda continue, certo? Aí você pega o Bitcoin Cash, né? Aqui em dólares americanos também. Nós também traçamos uma LTA e o stop ocorreu no domingo, no final de semana. No domingo, no final de semana, né? Então, nesse momento, eu acho que não faz sentido. A gente usou a LTA como base e para quem estava comprado desde aqui de baixo, né, que a gente viu a oportunidade, sai da operação, fica líquido e vida que segue à espera de uma nova oportunidade, né? E aí nós temos o Ethereum. Eu não acho, por exemplo, que faça sentido o Ethereum, por exemplo, ter sido estopado nesse dia. Ó. A gente tinha o 116 como ponto, ele veio aqui embaixo, voltou, mas você vê que não tem força. Então, nesse sentido, eu não acho que valha a pena estar comprado nas criptomoedas nesse momento. Agora, individualmente, o Litecoin, para quem tem posição na compra, não acionou stop, então continua comprado. Onde você colocaria stop, professor? Na perda da LTA ou aqui do 30.604, ok? Maravilha. Então falamos do petróleo, Brent, WTI, criptomoedas. Falemos um pouco, então, das bolsas lá fora. Bom, Bolsa da China já até abriu, né? No horário que eu estou gravando.
Agora 23,49, está em leve queda, Japão de lado. Vamos ver o que aconteceu no pregão de domingo para segunda, onde saiu o PIB, né? Chinês, o menor em 28 anos. Por outro lado, o governo chinês sinaliza com estímulos. Parece disposto a estimular a economia. Então o mercado não caiu, mesmo porque a cara do PIB para essa guerra comercial já era esperada, né? Então, definitivamente, nós temos algo novo, né? O mercado acima da LTA, da média de 21. Então, ele vai fazendo um desenho aqui sinuoso, um desenho de alta. Pode ter correção? Pode e deve, é normal, né? Mas o jeitão do mercado chinês, assim, ele é, nesse momento, mais positivo que negativo. Nós temos um sinal de topo no índice DAX. Não houve, assim, uma queda, né? Foi 0,62. Mas, pessoal, é um sinal de topo, né? Nós tivemos o fechamento desse primeiro gap, né? E deve ter alguma correção. É a minha visão, mas nada que mude a tendência, a movimentação principal. Mas eu acho que deve ter alguma correção, sim. Talvez 1 ou 2 dias de correção. Ok? Então, bolsas americanas não faremos hoje. Vamos falar um pouco de fluxo antes de entrar no mercado doméstico, né? Na semana passada foi curioso porque os investidores estrangeiros começaram a semana com 160.187 contratos na venda. Aí eles foram para 157, 155, 152, 150. Todo mundo esperava que na sexta-feira eles tivessem baixado isso para uns 140, 135, pois eles voltaram a vender. Foi para 161.827 e terminaram a semana com saldo vendedor, né? Então é curioso, uma movimentação curiosa. No mercado à vista, realmente eles viraram a mão, eles estavam vendidos, agora estão comprados. Nós temos os dados aqui no Investimax até 16 de janeiro. Só que aqui nós temos até o dia 17 no site da B3. Então, vamos fazer as nossas continhas ali no site da B3 para a gente ver o que eles fizeram no dia 17, se trabalharam comprados, se trabalharam vendidos e como é que está esse saldo aí para nós. Então tá abrindo ali minha planilhinha no Excel. E uma noite quente aqui em São Paulo, viu, pessoal? Apesar de ser quase meia-noite, mas na praia tava mais. Vamos lá. Então 90.599.269 menos, isso em bilhões, né? 90.282.689. A gente chega num valor positivo de 316.580. Interessante, né? Realmente viraram a mão, pelo menos até o dia 17, para a compra. Legal, então, bolsas americanas não faremos. Eu vou fazer direto aqui os ativos fixos, então. Eu vou fazer Petro, Vale, bancos. Hoje eu não vou fazer destaques do dia, daí eu faço 7 pedidos do YouTube. Pessoal, a Petrobras, a gente acertou uma compra em cheio aqui, para quem acompanha o canal. Motivos para comprar: topo anterior, não fechou o gap que veio para testar, mostra euforia da ponta compradora, mas tinha fechado outros 2. Linha inferior de canal de baixa, engolfo de alta, tocou banda de Bollinger, enfim. Compra mais clara que essa, só a água. Só a Grey Goose, vodka mais clara que essa aqui, destilada N vezes. Então, a Petrobras ela fez o que ela tinha que fazer. Ela veio na parte alta do canal, porém, entretanto, todavia, atraída por uma simetria em V, veio no 25,80. E agora faz uma correção no tempo, simples assim. Essa correção no tempo admite um movimento até a média de 21, 25,80 de novo, e é isso, né? É uma correção no tempo. Para quem pensa em médio prazo, faz sentido estar comprado ou comprar, apesar que a compra ótima era naquele ponto que eu mostrei. No caso da Vale, nós temos um triângulo macro que deve guiar a compra. Ela opera acima das médias, né? Nós temos um pivô, né, que foi rompido no 54,06,
que eu acho que pode ser testado como suporte, talvez amanhã ou na quarta. Aqui está a média de 5. Até a média de 21 recuo seria admissível. Só que nós temos uma correção na parte alta desse candle, só que o volume hoje mais baixo, por causa do feriado lá fora, aqui no Brasil feriado na sexta. Então realmente será uma semana complexa, mas que deve trazer alguma correção que não terá capacidade de mudar a tendência de alta, na minha visão. Aí nós temos aqui Banco do Brasil, né? Que eu acho que vai tocar essa linha azul, isso eu já falo há vários pregões, né? Que eu acho que o Banco do Brasil toca essa linha azul, que é uma LTA, e é isso. Eu acho que é uma correção leve, ela é tênue, mas ela deve trazer Banco do Brasil para esse ponto. E aí nós temos Bradesco, né? Bradesco tem um sinal diferente, na minha opinião. É um candle vermelho com mais corpo depois de uma grande sequência de candles verdes sendo vermelho só do dia 11/1. Eu acho que no mínimo o teste da média de 21 Bradesco nos trará. Ok? Então, da mesma forma que eu acreditava hoje numa sessão de correção, e foi, no intraday, até né, uma boa parte do pregão foi, eu acredito que ela continua terça e quarta. Nós temos um oco em YouTube, não significa que vai ser acionado, mas chama a atenção, e o candle de hoje, baixíssimo volume, acho que vai namorar aqui o 36,79, essa região aqui, talvez o 36,56, eu acho que terá alguma correção também em YouTube. Certo? Então, antes de fazer Ibov e Bova 11 dólar em índice, eu vou trazer aqui os pedidos. Então hoje, por exemplo, o Petro subiu 0,51, o Vale subiu 0,95, Itube caiu 0,82, Banco do Brasil 0,54, Bradesco 1,15, né? Então eu acho que essa queda, essa correção, acho que ela continua. É a minha visão. Então antes de falar de Ibov, Bova 11, o Ibov, por exemplo, caiu 0,09, correção, né? E principalmente no intraday. Fechou 96,009, mas fez mínima 94,862. Então, falando dos pedidos de YouTube, hoje serão 7, é bom que a gente vai colocando em dia, amanhã voltam os destaques. O primeiro é Elbor, né? HBOR3, depois Via Varejo e Lopes na sequência. A Elbor ela é uma ação com uma qualidade parecida com a minha esposa na Bolsa de Valores JHSF3, mas eu prefiro a JHSF3, os balanços têm vindo melhores, e assim, para quem opera como swing trader, ela tinha um alvo a 1,80, ela atingiu e está corrigindo, provavelmente vendo o topo anterior 1,68, alguma coisa perto disso, e é uma correção absolutamente natural. Falar da Lopes, e depois a gente fala da Via Varejo. A Lopes é do mesmo setor. A Lopes era uma aposta minha para a imersão. Eu, de maneira subliminar, falei sobre o ativo aqui no canal. É porque às vezes o camarada corre os estudos, né? E ele não ouve tudo que a gente fala, mas quem presta atenção, quando eu falei desse gap de fuga aqui, em setembro, isso aqui é compra, pessoal, mas como eu já tinha JHSF, estava praticamente finalizando a carteira, eu falei, putz, ficaria uma exposição fora do meu manejo de risco, mas era uma compra. Você vê que no gap de fuga aumentou o volume, ela inverteu a tendência fazendo um pivô de alta, rompendo 3,20, e assim foi. Se nós tivéssemos comprado esse ativo, nós teríamos vendido aqui, ó, nesse topo, que é o 6,25, teria dado mais de 100% de rentabilidade. Você vê que ela está rateando, como diz aí a garotada, né? E tem algum sinal aqui de um topo duplo. Para que ela elimine o topo duplo, ela teria que voltar a trabalhar acima de 6,54. Ok? E aí, Via Varejo, nosso terceiro elemento dos estudos hoje. VVAR3.
A Via Varejo é uma ação que escalou e agora corrige, né? Ela está indo até o topo anterior, o fundo anterior, o 4,76 é importante, esse topo mais ainda é mais recente, 4,80, e é isso. Está corrigindo até o topo anterior, até com uma cara aqui de mastrobandeira, quem sabe. Mas é um ativo de altíssimo risco, isso é inegável, com potencial parecido, mas tem risco e risco grande. Tem o IBR QGEP depois. Saiu alguma coisa hoje do Cassino, né, que está vendendo ativos na Europa, só que hoje não impactou na Via Varejo. A Oi eu acho que é uma tranqueira de papel. Se você pegar Eternit, Oi, esses ativos, você vê que a tendência ela é de baixa, pessoal. Esses repiques você tem que ser quase um mágico para pegar. E eu acho que é um ativo abominável, né? Eu acho que ainda mais no momento que você tem várias ações que geram oportunidade na compra. Não exatamente nesse momento que geraram recentemente, mas que vão gerar de novo no cenário corretivo, caso ele ocorra, ou no cenário de rompimento, caso a correção não ocorra, exista rompimento de padrões e tal. É um ativo abominável, né? É isso que eu acho. Então não tem muito o que falar, tendência de baixa, só que não vale a pena trabalhar short também, porque pode sair uma notícia e a ação abrir com gap, é uma tranqueira de papel. Aí temos depois QGEP, Porto Belo e Ser3. QGEP, Porto Belo e Ser3. A QGEP eu confesso que é uma ação que me interessa. Eu a observo, mas eu não boto muita fé, mas também não descarto. Ficou confuso ou não? Ela vinha de uma tendência de alta muito bem definida por essa LTA. E me chama a atenção que houve recentemente um oco, que teve seu efeito aqui, né? Se você for ver a projeção, foi certinho. E agora parece que tem um oco invertido. Só que não tem acréscimo de volume, os candles são muito pequenos, mas eu confesso que a ação me chama atenção, é isso que eu vejo nesse momento nela. Eu a acompanho, digamos assim, no momento. Aí a Porto Belo e Ser3, Porto Belo. É lá de Porto Belo mesmo, né? Perto de onde eu passei o Réveillon lá em Bombinhas. É uma ação excelente. A compra de ouro foi aqui em setembro, quando nós tivemos esse Arami, entre os dias 11 e 12. Ela deu diversas outras oportunidades nos testes que ela fez nessa LTA. E agora, pessoal, sem rodeios aqui, é o momento de realizar lucro, né? Ela veio aqui no 573, que era o objetivo. E esse aqui é o alvo dela, né? É dessa forma que eu vejo, pelo menos numa primeira batida e um primeiro momento. Então, é isso que eu vejo aqui. E ela está longe de média, tal. Agora, tecnicamente, você só acionaria stop se ela fechar algum dia abaixo de 5,73. É isso. Se você for avaliar de uma forma mais fria, mais técnica e não trabalhar com alvo definido. Aí depende da técnica que você está utilizando, se é guerrilha, se é posição, se é preço médio, se você está no termo, se você está operando no teu capital, se você está com algum grau de alavancagem. Então tudo isso influencia, né? A Ser3 rompeu uma movimentação lateral aqui e foi embora. Subiu muito forte. A Ser3 é um papel, por exemplo, que eu, particularmente, nesse momento, realizaria lucro, né? Se você pegar o ponto mais alto dessa região de resistência é 18,93, ou você pode colocar o stop também, mesmo caso anterior, abaixo de 18,93 se houver fechamento, né? Pela distância de média, o ativo continuar disparando, por exemplo, é difícil, né? Nem que exista uma correção até esses topos aqui, ela deve ocorrer. E é dessa forma que eu vejo. Para a gente finalizar, eu vou fazer aqui BOVA11. O BOVA11 teve um volume até razoável na sessão de hoje.
Nós temos uma distância considerada em relação à média que já opera acima do 88,15 e está começando a proteger o gap. Mas o que eu continuo acreditando é o que está acontecendo. Hoje foi um pregão de correção. Você tem sombra inferior, né? Passou a maior parte do tempo do pregão, ou uma boa parte, do pregão caindo e tal, e eu acho que média encontra preço ou preço encontra média logo logo. Então, é esse cenário. Então, da mesma forma que, por exemplo, que eu falei para vocês aí de setembro para cá, pessoal, é o momento de montar carteira, de ir comprando os ativos de forma seletiva, eu acho que o momento agora é de começar a pensar em realizando o lucro da carteira. Vende um papel, sente o outro, aí faz caixa, de repente faz uma ou outra troca, não vender a carteira inteira. Vende um papel, avalia, de repente compra um outro, entra parcial. Então é o momento de manobrar com uma ideia de realizar algum lucro. Seja no que for de forma equilibrada. Agora, qual que é a minha expectativa? Se algum dia tiver um fechamento abaixo da média de 21, tem algo novo, porque desde o início da alta o mercado está acima da média de 21, especialmente em fechamento. Certo? Falando do Ibov, nós temos uma leitura parecida a essa que eu falei sobre a média de 21 períodos. O candle de hoje é um candle vermelho com baixo volume. Ele é um doji libélula. Caso ocorra a perda da sua mínima, né, que é 94,862, eu acho que vai ter alguma pressão vendedora, pelo menos até os 94 mil pontos. É a minha leitura. Falando do nosso lindo, belo e enigmático dólar, ele opera... Eu acho que eu vou até tirar essa linha aqui. Eu acho que nesse momento tudo que polui meu... É que nem minhas gavetas. Eu olho tudo que eu não uso, ou eu dou, ou eu passo para alguém, ou jogo fora se não tiver bom mais. É a mesma coisa de gráfico. Tudo que eu não estou usando no momento eu apago aqui, para você ter foco naquilo que realmente importa. Nós traçamos fibra entre esse topo e esse fundo. A média foi a barreira nos últimos 3 pregões. Correto? E é isso, né? Nós temos algum viés de alta, o volume muito baixo, uma shooting star. Se o mercado de dólar tiver pesado, vem testar a média de 5 e o 3744. Por outro lado, o rompimento das máximas dos últimos 3 pregões e da retração de Fibo de 61,8 lançaria o mercado nessa outra retração 3.812 com um potencial sim para buscar 3.824. E por fim, o mini índice, lembrando que hoje teve vencimento de opções feriado nos Estados Unidos e na sexta agora vai ser feriado aqui no Brasil. Nós temos um novo enforcado, né? Só que a máxima dele não supera a máxima do dia 18. Então esse candle continua sendo o candle que marcou a máxima intraday, 96,795. E existe alguma distância em relação à máxima, pode ter uma correção de 1.000 ou 2.000 pontos. Como ocorreu no intraday de hoje, chegou a bater 95,130, mas algo novo mesmo seria somente se a gente tiver um fechamento abaixo da média de 5 ou abaixo da mínima do pregão anterior, a mínima de hoje 95,130. Ok? Observando um gráfico aqui de 30 minutos, aconteceu algo muito interessante. Eu falava para vocês que eu acreditava numa correção até o 95,100, isso na sexta, eu comentei, que eu acreditava que o mercado mergulharia até 95,100. Ele veio, eu errei por 30 pontos, veio 95,130, mas eu dizia, a LTA pode segurar os preços até antes desse ponto, que é esse topo aqui marcado no dia 15, né? E a LTA segurou de novo. A LTA guia os preços, pessoal, desde a virada do ano praticamente, desde o dia 3. Segurou 1, 2, várias vezes aqui, agora de novo. Então ela é o grande ponto a ser vencido pela venda para que tenha alguma correção. E é isso, ela segurou os preços de novo. Eu acho que é uma região de resistência, teve redução de volume no final. Eu acho que amanhã ela vai ser testada de novo e sua perda traria o mercado 95,100, onde seria um ponto de decisão, mas se o mercado ficar trabalhando
uma hora e meia abaixo da LTA, aí realmente a correção pode continuar e trazer os preços aqui, ó, em 94,265, talvez na quarta. Ok? Então é isso aí, essa é a minha opinião, espero que seja útil. Assine o cenário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e façam bons estudos aí para amanhã. Eu desejo um ótimo pregão. Nos vemos no cenário amanhã de manhã, que será enviado para a galera que é cadastrada. Pessoal, saúde e paz. Que Deus abençoe a nossa semana. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, porque somos traders e vamos à luta. O mercado está aí, muito dinheiro na mesa nessa época. Vamos ver se a gente pega um pouco pra gente aí, né, de acordo com os nossos esforços e com os nossos méritos. Pessoal, é uma honra tê-los comigo. Você que está me ouvindo é a razão de ser do trabalho que nós desenvolvemos na Top Traders. O que eu posso dizer para você é muito obrigado. Valeu!